Oi gente, meu nome é Claudete, professora de português e redação do Aprova SERP. Estamos aqui hoje com mais uma aula, só que dessa vez para falar de desenvolvimento na redação do Enem. Só retomando, uma das últimas aulas a gente viu a introdução, como fazer a introdução, falamos um pouquinho sobre o repertório sociocultural, então hoje a gente vai firmar o desenvolvimento. Se na primeira aula eu disse que a introdução é a sua cara que você expõe, né? O desenvolvimento a gente vai falar que é o coração da redação, tá? Por que o coração da redação? Porque é no desenvolvimento que você realmente vai mostrar para o leitor se aquilo que você pensa faz sentido, você vai provar para o leitor que o seu argumento é coerente, ele é persuasivo, ou seja, você vai convencer o leitor através de exemplos, de fatos, de um repertório sociocultural, você vai explicar para ele porque o seu argumento faz sentido. Você vai explicar para ele porque o seu repertório faz sentido. Bom, então, como é que é isso? Vamos pensar aí em um possível tema para a gente explicar, para a gente entender direito, entender a lógica do desenvolvimento. Numa das últimas aulas, eu coloquei como uma proposta de introdução alguns temas aí, mas foquei na questão da pedofilia. Então eu vou tentar continuar com essa ideia para que você entenda não só as partes, mas o todo da dissertação argumentativa. Entendeu? Então vamos lá. Vamos pensar aí no caso da pedofilia, né? Uma das introduções que nós fizemos. E aí, quando você se propõe, né, a falar sobre a pedofilia, você tem, lembrando, que pegar 2 pontos de argumentações. Eu falo 2 pontos de novo, esclarecendo, porque se você for enumerar e ao mesmo tempo discutir muitos pontos, você não vai ter como comprovar a sua tese, você vai se perder na redação. Então o legal é sempre pensar assim: bom, sobre pedofilia, o que eu vou discutir? E lá na nossa introdução, para ser coerente, a gente pegou 2 pontos. A questão da falta de informação que a família muitas vezes não dá, tá? E a gente colocou um outro ponto aí, que é a internet como facilitador desse problema. E aliás, só lembrando que a internet, ela vem sendo, né, ela pode ser colocada como facilitador de muitas coisas e também de problematizador. Então lembre-se, dependendo do tema, na maioria das vezes você vai poder utilizar a internet como uma tese, como uma argumentação para o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Primeiro ponto. Você vai iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento com aquilo que você colocou para problematizar. A primeira tese, ou como queira chamar, a primeira argumentação, o seu ponto de partida. Então, nós falamos aqui que um dos problemas para que essa questão continue é a falta do diálogo entre a família, a falta de esclarecimento da família com o filho. Tá? Então, como colocar essas ideias num parágrafo tão pequeno que geralmente vai dar entre 6 a 9 linhas? Primeira coisa, organizar em períodos. Voltando, cada período, né, vai ter mais ou menos entre 3 linhas, 4 linhas, tá? Claro que isso não é um gesso, não é uma fórmula, você pode utilizar 2 períodos, 4, mas eu gosto muito dessa lógica dos 3 períodos. Eu vou mostrar que é fácil, o seu texto fica mais organizado. Mas vamos lá. Primeiro período, então, você coloca a sua tese, a sua primeira argumentação, a questão da falta do diálogo, né, da família com o filho. A partir daí,
O que você tem que fazer? Não basta só colocar o problema, você tem que, como eu disse anteriormente, discuti-lo, você tem que problematizá-lo, você tem que comprovar. Então, como que você vai comprovar para o leitor que a sua tese faz sentido, que essa argumentação faz sentido? Você pode, a partir do momento que coloca o problema, explicar, por exemplo, no segundo período, como isso acontece na vida real, como isso é evidenciado no dia a dia. Depois, num outro período, citar, por exemplo, um filme, uma letra de música, você pode colocar um poema, um trecho de um poema, na verdade, um trechinho de poema que vai comprovar essa questão anteriormente citada, tá? Então, e aí, um terceiro período eu posso reafirmar a necessidade dessa discussão, de se falar sobre assunto, como aí já sugerindo um caminho, tendo em vista que o Enem tem pedido muito essa questão de caminhos, de formas para se combater, para mudar uma realidade, ok? Bom, então, pessoal, vamos ver aqui um modelo. Eu tenho aqui um parágrafo argumentativo onde eu vou comprovar para vocês, eu vou mostrar tudo isso que eu falei anteriormente. Então vamos lá. Vocês vão perceber que eu marquei com bolinhas verdes cada período do parágrafo. Ou seja, isso é um parágrafo de desenvolvimento feito, montadinho para vocês aí, tá? Ele pode ser utilizado como modelo para outros temas. E aí, então, vamos ver como é que esse parágrafo foi organizado de acordo com uma lógica. Tem várias lógicas, tem várias formas. Esse é um modelo. Vamos começar, então. Primeiro período. Em primeira análise, cabe destacar que ao negligenciar sobre a prática dessa violação, a família acaba expondo a criança aos perigos desse crime perverso, já que esta, na maioria das vezes, tem dificuldade em discernir um afago corriqueiro de um ato libidinoso. O que nós temos aqui? Vamos lá? Em primeiro lugar, de vermelho, conectivos que, como vocês sabem, garantem 200 pontos na competência 4. Então, eu já marquei, deixei marcadinho aqui de vermelho, vocês vão ver alguns dos conectivos que vão tecer, que vão organizar o texto aí. E nós vamos ver marcado aqui a tese, a primeira argumentação. Nós falamos sobre a falta de diálogo da família. Então, quer dizer, a família está negligenciando, ele está deixando de cuidar dessa prática ao não falar sobre o assunto, ao não expor com as crianças o perigo que envolve essa prática. E aí, nós vamos então para o segundo período. Num dos períodos, é bom que tenha aquilo que eu falei numa das primeiras aulas, o repertório sociocultural. Esqueceu o que é repertório sociocultural? Vamos lembrar. Repertório sociocultural é um conhecimento que você traz, que vem de áreas diversas. Pode ser um contexto histórico, tá? Algo que aconteceu na história, geográfico, pode ser um conhecimento literário, artístico. E aí agora o Enem, ele deixou bem à vontade aí para os jovens utilizar o repertório que eles têm muito contato, que são filmes, são músicas, né, séries e, como eu falei também, até o verso de um poema, entenderam? Então vamos lá. E aqui, nesse segundo período, eu vou começar já com o repertório sociocultural, porque eu deixei bem claro ali a minha tese, a minha argumentação. Então eu escolhi aqui um filme que é muito conhecido, aliás é um livro também, você pode citar como livro, como filme, porque ele foi retratado dos dois modos. Eu trouxe As Vantagens de Ser Invisível, que é muito divertido, mas traz a temática, discute essa temática aí de uma forma bem transparente, tá? Às vezes sutil para alguns, mas bem marcante. Então vamos lá. O filme As
As vantagens de ser invisível retrata essa dificuldade por meio do personagem Charlie, que é abusado sexualmente na infância, interpreta as investidas de sua tia materna como simples estímulos afetivos. Ou seja, então eu vou mostrar como que essa falta de diálogo, como que essa falta de esclarecimento pode fazer com que o perigo ele não só perdure, né, como ele continue, como ele e também como não seja claro, não fique claro para a criança, no caso, que sofre. Então, a gente tem um personagem aqui que tem um contato com a tia, e ele não dá conta de perceber, só mais tarde ele vai perceber que o contato não era legal, que o incomodava. Então, temos primeiro período, a tese, segundo período, nós temos aí um repertório sociocultural para que eu mostre como isso acontece, mesmo que seja, por exemplo, num filme, numa novela. E aí, terceiro período. De modo análogo, na vida real, muitos jovens, apesar de se sentirem incomodados com esse tipo de comportamento, optam por não denunciá-los. Então, eu vou trazer aquilo que veio na ficção para a realidade. Não adianta só eu citar a obra, eu tenho que, na verdade, relacionar essa obra com aquilo que eu estou discutindo e mais, trazê-la para a realidade, porque na verdade está na ficção, mas acontece muito na realidade. E aí esse último período aqui, ele é optativo, nós já temos 3, eu poderia acabar esse parágrafo aqui, mas eu optei por uma retomada, por aquela cutucadinha ali, no caso de que o tema venha a questão do caminho, de formas de combater. Então, olha, torna-se imprescindível, então, maior esclarecimento sobre tal temática. A retomada aí, a sugestão aí, mostrando um caminho, ok? Então é isso, a gente para por aqui, a gente conclui aqui um parágrafo de desenvolvimento, deixando claro que isso aqui não é engessado. Eu posso começar o meu período com um repertório sociocultural para depois, então, colocar a minha argumentação relacionando e finalizar aí com um caminho, com uma forma. Esse é apenas um modelo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem uma curtida aí.